Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas. Sabe, queridos, estamos entrando no último capítulo da Bíblia, capítulo 22 de Apocalipse. É fenomenal, porque aqui é a restauração de todas as coisas. É a eternidade para aqueles que aceitaram Jesus e nós precisamos vibrar com isso, precisamos querer. É a única coisa que nos traz esperança. Qual a esperança da vida? Na sociedade, nas filosofias humanas, nos políticos, na ciência, na tecnologia? Nada disso traz esperança. Sabe por quê? Porque eu e você, nesse conceito humano, vamos viver no máximo aí 100, quem sabe até 120 anos para aqueles que vivem muito, mas é muito pouco. Tudo passa, tudo acaba, mas existe uma eternidade proposta por Deus que nós precisamos a cada dia vivenciar. Não sei se você sabe, mas existe hoje uma técnica chamada criogenia, que as pessoas estão buscando, principalmente as pessoas ricas, acreditando na ciência, na tecnologia, de que daqui a algum tempo, depois, quem sabe de uns 200 anos, a ciência vai estar tão evoluída que esses corpos que foram congelados, então os corpos são congelados de forma intacta ou quase de forma natural, como estão, e aí em algum momento, quando tivesse desenvolvimento tecnológico tão grande, a ciência com um desenvolvimento absurdo, esses corpos serão ressuscitados e eles viverão novamente. Sabe, essa é a ideia, a filosofia humana. Ou seja, as pessoas deixam de acreditar na palavra de Deus para acreditar em ideias humanas. Isso não será possível. Primeiro, segundo a própria ciência, diz que o nosso cérebro, ele apaga todas as informações. Depois de 5 a 15 minutos que uma pessoa morre, é apagado todas as informações. Então, diante disso, se a pessoa até viesse a ser ressuscitada pela ciência, pela tecnologia aí, do avanço tecnológico, sabe? Ele ia acordar sem sentido, não saberia nem quem ele é, não teria mais identidade, né? As pessoas não teriam mais sentido, a vida acabaria. Então, o que é isso? Mas a nova terra não, nós vamos ressuscitar tendo a nossa mente perfeita, sabe? Vai ser uma continuidade da vida. Isso é maravilhoso, nós precisamos acreditar nisso. E aí, vamos ler o texto bíblico para a gente poder se deliciar. Para tanto, nós vamos orar, nós vamos pedir as bênçãos do Senhor em nossas vidas nesse instante. Vamos orar, amado Deus. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos a Tua palavra, que o Santo e Bom Espírito nos ilumine, porque nós precisamos do Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, é a oração que temos em mente, em nome de Jesus. Amém. Olha só, aqui, Apocalipse, capítulo 22, que texto brilhante para nós, que esperança maravilhosa. É isso que nós precisamos nos apegar. Diz assim o texto bíblico, começando: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Quando fala trono de Deus e do Cordeiro, não precisa colocar, por exemplo, do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, Jesus está se referindo a Deus o Pai é o Espírito Santo. Então, quando diz, está o trono de Deus e do Cordeiro, porque faz referência, principalmente a Jesus, que como humano, ele veio aqui e ele venceu todos os desafios e ele retornou à sua divindade. Aí o trono dele estará lá, porque ele representa a nós, seres humanos. Que maravilha! Olha só, e no meio da sua praça, isso da cidade, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Olha só que coisa! Isso aqui, possivelmente, essa árvore da vida tem um tronco de um lado do rio da vida e outro tronco no outro lado. E essa árvore da vida produz frutos todos os meses e possivelmente frutos diferentes.
para nós, os filhos de Deus que estaremos lá. Que coisa linda, é fora do comum, foge da nossa compreensão humana, mas precisamos acreditar nisso. Essa é a promessa de Deus. Aí o texto continua dizendo, o verso 3, nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Mas um pouquinho antes aqui, também na árvore da vida, que produz os frutos de mês em mês, as folhas das árvores são para a cura das nações, sabe? Lá é uma cura perpétua, contínua, nunca mais vai surgir o mal. As folhas das árvores, aquilo que vamos estar comendo, é para proteger, é uma proteção, é o antídoto contra o mal que nunca mais vai surgir pela eternidade, e nós estaremos vivendo essa realidade plena e perfeita. Aí o texto continua dizendo, eu quero ler o verso 6, diz assim, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras, o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Você percebe aqui que texto? Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Se eu não acreditar nisso aqui, eu vou acreditar em quê? No que eu vou acreditar? Nas ideias e filosofias humanas? Não traz segurança. Nós precisamos começar cada dia a pensar nisso. É uma ilusão. O que o mundo apresenta, o que as ideias e as filosofias humanas apresentam, é passageira, é efêmera, acaba. Mas aqui não. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Nós vamos estar com Cristo eternamente, no novo céu e uma nova terra. Aí o verso 7 diz, eis que venho sem demora, bem-aventurados ou felizes aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro. Olha, eis que vem sem demora. Jesus está dizendo, logo eu vou vir para implantar esse reino. Bem-aventurados, felizes aqueles que acreditam nas palavras da profecia desse livro. Nós precisamos acreditar. Você quer ser feliz para esse mundo e para a eternidade? É acreditar nas palavras da profecia desse livro. Essa é a nossa esperança. Eu quero que você compreenda isso, creia nisso, vivencie isso, porque fora disso aqui, fora da palavra de Deus, o que existe? Como diz Fernando Pessoa, olha o texto que Fernando Pessoa diz, o que é o ser humano? Senão um cadáver adiado que procria? Na perspectiva humana, o ser humano é isso, não passa mais do que isso, um cadáver adiado que procria. Mas segundo a palavra de Deus, nós temos a perspectiva da eternidade, e isso é o que mais importa para cada um de nós. Em que está alicerçado a sua esperança, a sua vida, os seus sonhos, os seus ideais? Sabe, nós precisamos pensar nisso. E aí uma outra frase que é fantástica, eu quero que você pense, se aquilo que eu faço não é eterno, aquilo que eu faço é eternamente inútil. Sabe, nós precisamos. Qual é a sua correria, a sua busca de ganhar dinheiro, de fama, de poder, ou quem sabe só da sobrevivência, a vida difícil, os problemas, as doenças, pronto, tudo isso é uma realidade, mas aqui está a esperança para cada um de nós. Olha, eis que venho sem demora, está comigo, felizes, bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia, que acreditam nisso, porque essa é a única verdade, porque fora disso, o ser humano é um cadáver adiado que procria, e aquilo que nós fazemos nesse mundo, se não for eterno, se não for essa perspectiva, é eternamente inútil. Então que Deus nos ajude, que o Espírito Santo implante essas verdades em nossa vida para vivenciarmos isso a cada dia e vivermos a alegria e a felicidade já começando agora por esse relacionamento com Jesus. Que Deus te abençoe, que você acredite nisso, quer você então fazer parte dessa perspectiva, dessa crença na palavra de Deus, do que Deus está acreditando, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Você quer
crer nisso? Você quer acreditar? Então aceite a Jesus nesse instante e nós vamos orar para a honra e glória do nome de Deus. Amado Deus, obrigado pela Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos inteiramente na Tua Palavra e vivenciarmos essa perspectiva. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.